Europe, um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia, que contou com a participação de 12 entidades de 5 países. Atualmente é gestor de inovação no CEIA, um centro de inovação e de engenharia, e diretor de políticas de inovação na Intelli, um think tank dedicado à definição e implementação de projetos mobilizadores para os setores da energia, dos transportes e do território. O CEIA e o Intelli foram responsáveis pelo desenvolvimento e implementação do Programa Português de Mobilidade Elétrica, MOBI-I. O professor João Caetano foi ainda assessor do Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional e do Secretário de Estado da Indústria e Desenvolvimento nos 17º e 18º Governos de Portugal. Com isto, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Quero, antes de mais, agradecer em nome do CEIA o convite que nos foi feito para vir aqui falar sobre os desafios da descarbonização da mobilidade urbana. O CEIA é um centro de engenharia e de inovação. Eu, mais à frente, vou apresentar brevemente aquilo que nós fazemos, mas gostava primeiro de contextualizar esta minha apresentação. O meu foco aqui é exatamente a questão da mobilidade sustentável e como a mobilidade sustentável pode induzir dinâmicas de inovação e de apropriação do conhecimento que é produzido pelas universidades e depois transformado em valor económico. O que é isto da inovação? Nós ouvimos muito falar da inovação e várias pessoas terão várias ideias sobre a inovação e eu costumo dizer que a inovação é a capacidade, é o processo, a capacidade de transformar substancialmente o mundo em que vivemos. E há vários exemplos que ilustram bem o que é um processo profundamente disruptivo a que chamamos inovação. Eu gostaria de começar por mostrar esta fotografia de 1900, na Quinta Avenida, em Nova Iorque, que está cheia de coches puxados a cavalos e há um único veículo motor, que é este, o único carro. Tudo o resto são veículos puxados por cavalos. 13 anos depois, apenas 13 anos depois, este era o panorama em Nova Iorque. Toda a Quinta Avenida estava cheia de veículos automóveis. Este foi um processo profundamente disruptivo. Uma tecnologia, ou várias tecnologias integradas num produto que mudaram por completo a sociedade americana e, posteriormente, o mundo. Hoje em dia, nós não conseguimos viver sem o carro. E, de facto, a introdução do veículo automóvel nas nossas vidas transformou por completo as cidades e hoje nós temos um legado que temos que abraçar e que temos que resolver, que é o legado da mobilidade assente nos combustíveis fósseis. E é esse exatamente o desafio que nós temos pela frente. Como é que transformamos um paradigma que há 100 anos parecia absolutamente extasiante, inovador, fascinante, mas que nos deixou agarrados a algo que nos torna bastante dependentes, Portugal em particular, e os Açores também, nomeadamente no que toca à energia. Bom, eu peço desculpa pelas imagens não estarem muito visíveis, mas aquilo que nós vemos ali é aquilo que caracteriza as cidades hoje no que toca à questão da mobilidade. As cidades estão poluídas, estão congestionadas e o espaço urbano é essencialmente desenhado em função do veículo, dos carros. A poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis nos veículos de transporte privado, urbano, causam cerca de 4 milhões de mortes prematuras por ano no mundo inteiro. É um custo de saúde pública enorme que resulta de algo que é assente nos combustíveis fósseis. Os carros são os objetos, a tecnologia talvez mais ineficaz que existe. Hoje em dia, se alguém se atrevesse a apresentar nestes fóruns de inovação, nestes fóruns de empreendedorismo, a ideia carro, certamente que ela falharia. O carro está 80% do tempo parado. É um custo enorme para as famílias ter que adquirir um carro que custa 20 mil a 30 mil euros e que passa 80% do tempo parado. Tem uma taxa de ocupação de 33%, em média. Só 1,7 pessoas é que anda em cada carro, embora ele tenha capacidade para 5 pessoas. Portanto, é uma tecnologia extremamente ineficaz de transporte de pessoas. Nós que muitas vezes estamos habituados a este discurso de crítica à forma ineficaz como os transportes públicos funcionam, se nós transportássemos esse discurso para o transporte privado, certamente
teríamos muito mais resultados. Além disso, as cidades estão completamente desenhadas em função dos veículos. Os carros ocupam, se nós pensarmos num lugar de estacionamento dedicado à frente de nossas casas e um lugar de estacionamento dedicado no sítio onde nós trabalhamos, são cerca de 50 metros quadrados de espaço público que poderia ser ocupado e utilizado de outra forma e que é dedicado aos carros. Muitas vezes o que nós vemos são parques de estacionamento nas cidades que durante o dia estão cheios e à noite estão completamente vazios. Estes espaços estão inutilizados naquilo que é a maior parte do tempo em que eles existem. Portanto, como eu disse, as cidades estão, de certa forma, orientadas em função do carro, a nossa vida está orientada em função do carro e isso tem custos muito grandes. Os hábitos de mobilidade. Além disso, o peso total do setor dos transportes para as emissões de CO2 na economia global é de 15%. O setor dos transportes é o único setor da economia global que não tem vindo a reduzir as contribuições para as emissões de CO2. Embora os carros hoje sejam mais eficientes, a massificação é de tal ordem, se nós pensarmos em países como a China e como a Índia, onde não existiam carros há 20 ou 30 anos e o aumento do poder de compra faz com que as pessoas adquiram carros, e são países com uma matriz energética fortemente carbonizada, porque assenta essencialmente no carvão e no petróleo, nós temos o setor dos transportes a pesar cerca de 15% das emissões globais de CO2. E, portanto, estes são desafios globais. Transformar a mobilidade é um desafio global e Portugal, e os Açores em particular, devem abraçá-lo e devem pensar como é que poderão contribuir para essa transformação e como é que poderão ganhar com essa transformação. Deixem-me mostrar-vos algo que é os modos de mobilidade, segundo o censo de 2011, os modos de mobilidade nos movimentos pendulares, e os movimentos pendulares são os movimentos que nós fazemos diariamente entre a casa e o emprego ou a escola. Em Portugal, o que nós vemos é que há uma utilização de cerca de 65%, 63% desses movimentos pendulares são feitos em automóveis ligeiros, automóveis privados. Muito pouco são os chamados modos suaves, a pé, ou de bicicleta ou motociclo, e cerca de 20% de transporte coletivo, e aqui transporte coletivo nós incluímos o transporte público, mas também o transporte coletivo de passageiros, quer seja transporte escolar, quer seja transporte coletivo de pessoas que trabalham em empresas e a empresa tem uma forma de transportar coletivamente os trabalhadores. Portanto, é essencialmente uma matriz de mobilidade assente no veículo privado. E eu conheci estes números e fui ver os números também para os Açores. A minha expectativa, sendo os Açores diferentes de Portugal continental, a minha expectativa era que esta matriz fosse diferente nos Açores. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que ela não é estruturalmente diferente? Mais ainda, a utilização do carro nos Açores é superior à utilização do carro em Portugal continental. Os modos leves estão também... a utilização é inferior, bicicletas e motociclo. Anda-se mais a pé, é bom, é saudável, não muito mais, não é estruturalmente diferente aquilo que se passa nos Açores do que se passa em Portugal coletivo, em Portugal continental, e o transporte coletivo é praticamente o mesmo. A diferença essencialmente aqui é o transporte público na cidade de Lisboa e do Porto, que nós nos Açores não temos uma infraestrutura de transportes públicos tão complicada como nas cidades de Lisboa e do Porto. Mas aquilo que é importante reter é que os Açores têm, enquanto região autónoma, e isto certamente será diferente nas várias ilhas, e certamente em São Miguel será muito diferente na Ilha do Faial, mas enquanto território, enquanto região autónoma, tem uma matriz de mobilidade muito semelhante a Portugal continental, onde o veículo ligeiro, privado, é de facto o elemento mais importante para a mobilidade das pessoas. Ora, se nós pensarmos, eu já disse isso há pouco, que cada carro custa 20 mil euros, isso acarreta um custo para as famílias do ponto de vista de compromisso financeiro que reduz a sua capacidade de poder investir noutras formas de qualidade de vida, na educação, investir em todo o tipo de produtos, serviços que possam, de certa forma, dar outra... Portanto, é uma amarra. De certa forma, o veículo é uma amarra. E nós, quando vemos as cidades europeias e cidades norte-americanas, mas principalmente as europeias do norte da Europa, que têm programas muito agressivos para tentar reduzir este uso do veículo automóvel, porque percebem que as cidades ficam melhores, mas também as famílias ficam mais libertas disso, não é? Por exemplo, a cidade de Copenhaga tem uma ambição de fazer com que os modos de mobilidade nos movimentos pendulares sejam aquilo que eles chamam um terço, um terço, um terço. Ou seja, os modos suaves são 33%,
os veículos ligeiros 33% e os transportes públicos 33%. E quando nós vamos a Copenhaga sentimos isso. Sentimos as pessoas a andar de bicicleta, sentimos que o uso do carro é penalizado, o estacionamento é penalizado e o transporte público é infraestruturado. E, portanto, isso tem, obviamente, ganhos para a qualidade de vida das pessoas, mas no caso de Portugal e no caso dos Açores também tem outra questão que eu gostava de ressalvar e que eu acho que é algo que poderia, de certa forma, ser a linha central de uma política forte de transformação dos hábitos de mobilidade, que é a questão da dependência energética. Aquilo que nós temos aqui é a matriz energética dos Açores, o balanço energético dos Açores, disponível, portanto, quanta energia os Açores têm, isto é relativamente ao ano 2014, quanta energia os Açores têm, é essencialmente energia importada, 94%, 90% é energia que é importada, os Açores não a produzem, e o resto é produção local, seja eólicas, hídricas, biomassa, ok? Mas a parte que é produção local não é sequer 10%. E o consumo total é parecido. A diferença aqui são as saídas de energia, que é essencialmente a venda de combustível para os aviões e para os barcos, ok? Quando nós olhamos para o consumo do setor dos transportes rodoviários, ele é 25% do total. Ou seja, os Açores estão a importar energia e quase um terço dessa energia que é importada está a ser dedicada aos transportes rodoviários. Isto tem um custo elevado do ponto de vista daquilo que são as finanças públicas da região autónoma, como tem um custo elevado nas finanças públicas do governo de Portugal continental. E, portanto, esta é uma motivação, e foi esta uma motivação que levou ao lançamento do Programa de Mobilidade Elétrica em Portugal, numa perspectiva de induzir a mobilidade elétrica que tem a capacidade de consumir energia que pode vir das renováveis e, portanto, nós reduzimos a nossa dependência relativamente aos combustíveis fósseis se adotarmos a mobilidade elétrica. É uma das razões que leva as cidades e os países a apostarem fortemente em modos suaves, em modos partilhados e, portanto, transformar o carro em algo que possa ser utilizado por todos de uma forma mais eficaz, reduzindo os custos associados ao transporte. E, portanto, quando nós pensamos nos desafios da mobilidade e pensamos em inovação e em investigação, aquilo que nós podemos desenhar e aquilo que nós temos feito, enquanto o CEIA tem feito isso, é a proposta de valor que traz a Portugal, são programas mobilizadores que tentem induzir tecnologia nacional, que tentem induzir novos hábitos de mobilidade, que tentem reduzir a dependência energética. E quando nós pensamos nos Açores como, e peço desculpa pela imagem não estar muito clara, mas isto é uma fotografia da NASA do arquipélago dos Açores, embora as ilhas ocidentais não apareçam ali. Quando nós olhamos para os Açores, são um conjunto de ilhas, e quando olhamos para o tema desta conferência, que é a força da autonomia sobre todos nós, que é, de certa forma, puxar a força de todas estas ilhas para um projeto comum, os projetos mobilizadores, os projetos âncora da mobilidade sustentável, também são uma forma de trazer diferentes competências, diferentes conhecimentos que estão dispersos pelos centros de conhecimento, estão dispersos pelas empresas, trazer todas essas competências, todos esses centros de saber em torno de um projeto que seja tecnológico, que seja económico, que seja inovador. E, portanto, isto da mobilidade sustentável é multidimensional. Há questões que têm a ver com a energia, há questões que têm a ver com o urbanismo, questões que têm a ver com as tecnologias de informação. Nós hoje sabemos que as tecnologias de informação permitem-nos ter acesso a informação que nos permite tomar decisões sobre os nossos hábitos de mobilidade de uma forma muito mais eficiente do que o fazíamos no passado. Eu consigo ter acesso em Lisboa aos horários dos autocarros, integrados com o Uber, com o táxi. Portanto, eu consigo facilmente mover-me em Lisboa sem precisar de um carro, com a ajuda de um telemóvel, porque tenho acesso a essa informação. Portanto, energia, tecnologias de informação, engenharia do ponto de vista de desenvolvimento de produtos, possamos desenvolver modos suaves de mobilidade, que não são necessariamente aqueles que importamos, possamos fazer as nossas bicicletas, os nossos motociclos, os nossos carros mais pequenos, mais dedicados. Tem a ver com o urbanismo, obviamente, a forma como estruturamos e organizamos as cidades. Tem a ver com gestão industrial, se nós quisermos criar uma cadeia de fornecedores para uma indústria, aquilo que nós chamamos no CEIA as novas indústrias da mobilidade.
E, portanto, é preciso saber onde é que está a indústria que é capaz de induzir esse processo de inovação. Tem a ver com modelos de negócio, tem a ver com a economia das regiões, dos países, tem a ver com políticas públicas e regulação, que é absolutamente crítico no processo de inovação. Nós não somos um país grande, em que o mercado é suficientemente atrativo para uma empresa entrar e com um produto e transformar por completo o panorama. Nós precisamos, sendo um mercado pequeno, de políticas públicas que dinamizem, que estimulem os processos de inovação. A regulação é absolutamente crítica. Nós sabemos hoje em dia que aspectos regulatórios podem ser impeditivos de processos que transformem os nossos hábitos. Veja-se o caso da Uber, não sei se estão familiarizados, mas o facto da Uber entrar no mercado que está regulado de uma determinada forma, de certa forma, a Uber confronta aquilo que é o legado de negócio, embora tenha soluções para os utilizadores que aparentemente são mais benéficas. E, portanto, toda a questão da regulação é também crítica e os Estados têm que ter um papel muito, muito ativo e têm que ter uma centralidade muito grande na questão de como regulam e como incentivam, através de políticas públicas, todos esses processos de inovação. E tem também a ver com ciências sociais e humanas, a forma como nós, este processo quase psicológico de nós não conseguirmos viver sem um carro, não é? Ou a ideia que nós temos que um veículo elétrico não nos permite ter autonomia suficiente quando a bateria tem autonomia para 200 km e nós fazemos diariamente viagens de 50 km. E, portanto, aquilo que se chama, na terminologia da mobilidade elétrica, a ansiedade do alcance. E, portanto, todas estas questões são questões que são centrais para nós percebermos a mobilidade, para induzirmos inovação através da mobilidade, e é isso que o CEIA tem vindo a fazer ao longo dos últimos 10 anos, e, portanto, eu agora só 2 ou 3 slides para situar o que é o CEIA. O CEIA é um centro de inovação e de engenharia de produto, é uma instituição privada sem fins lucrativos, agrega competências das universidades, das empresas e tenta induzir projetos que sejam transformadores, de certa forma. E nós atuamos, temos cerca de mais de 200 engenheiros e 10 anos em gerir projetos complexos. O MOBIE foi um dos projetos que nós induzimos. A participação de Portugal no avião da Embraer, no KC-390, que eu não sei se vocês conhecem, também foi induzido pelo CEI e, portanto, nós tivemos que contratar engenheiros para fazer desenvolvimento de produto, de componentes desse avião, e nós estamos essencialmente orientados para tecnologias que têm a ver com o espaço, com a aeronáutica, com o naval e offshore, que é uma coisa que também para aqui nos Açores é uma coisa extremamente importante, e na mobilidade e cidades do futuro. E, portanto, nós o que percebemos é que, tendo a capacidade de induzir estes projetos, temos a capacidade de reter e atrair pessoas, e isso é o ativo maior que nós podemos ter para induzir inovação, é a capacidade de reter as pessoas qualificadas nas instituições. De outra forma, será sempre muito difícil nós promovermos investigação de alto nível, promovermos inovação, se não tivermos a capacidade de reter as pessoas. E, portanto, temos projetos espalhados. Há uma forma, quer dizer, temos projetos de aeronáutica em alguns países, projetos de mobilidade, temos projetos de mobilidade no Brasil, temos uma delegação lá, onde temos engenheiros a trabalhar, exatamente para levar estas soluções que desenvolvemos no CEIA para cidades que vão para além de Portugal. E, portanto, no que toca à mobilidade e cidades do futuro, sendo um centro de competências, é um centro de competências muito semelhante a outros centros de competências que existem noutras áreas. Será certamente o centro que se tem vindo a discutir nos Açores sobre inovação nas ciências do mar e da energia, terá uma tipologia deste tipo. Será um centro que irá certamente atrair os melhores para poder fazer investigação e inovação no setor dos oceanos. E, portanto, tendo essa área de atuação, nós trabalhamos em conjunto com as cidades portuguesas para trazer projetos que possam mudar substancialmente a forma como as pessoas se movem, e isso obriga a que nós tenhamos que interagir com as universidades, a que nós tenhamos que interagir com as empresas. Eu dou-vos aqui 4 exemplos de coisas que nós temos vindo a desenvolver e contar um pouco a história de como elas foram feitas. No canto superior esquerdo temos uma bicicleta elétrica que foi desenhada por nós. Nós não industrializamos, nós não somos uma empresa, não é? Portanto, nós desenhamos o conceito e depois uma das coisas que nós fazemos é temos engenheiros e gestores
pessoas formadas em gestão industrial que tentam identificar industriais portugueses que possam, de certa forma, materializar este conceito, não é? E isto obriga-nos a ter que interagir com as universidades, porque queremos que a bicicleta, sendo elétrica, que tem que ter um peso reduzido, porque a bateria já pesa muito, obriga-nos a trabalhar com a Universidade do Minho, com o Departamento de Ciência dos Materiais, por exemplo. Do lado direito temos um veículo de logística urbana do CTT, um veículo elétrico, o que nos obriga a desenvolver algoritmos que otimizem os percursos em função daquilo que é a carga disponível no veículo. Portanto, temos que ter engenheiros que saibam muito bem, e matemáticos que saibam muito bem desenvolver esses algoritmos. No canto inferior esquerdo é um projeto que nós coordenamos na Europa, chamado Mob Europe, e aquilo é uma imagem no estádio do Ajax, em Amsterdão, onde nós, juntamente com a Câmara Municipal de Amsterdão, desenvolvemos um sistema de carregamento inteligente de veículos elétricos. E o que é isto do carregamento inteligente de veículos elétricos? Se vocês percebem facilmente que se ligarem 10 veículos elétricos a 10 fichas que estão no mesmo sítio, é a mesma coisa que ligar 10 micro-ondas em casa e o quadro vai abaixo, não é? E, portanto, aquilo que nós temos que ter são sistemas que gerem a oferta e a disponibilidade de energia, a potência instalada localmente. Se eu ligar 10 veículos elétricos a carregar ao mesmo tempo, a rede não aguenta e, portanto, eu tenho que criar rotinas e modelos de negócio em cima que me permitam carregar os veículos em função daquilo que é a disponibilidade da rede, aquilo que é a necessidade do utilizador. E aí, como eu digo, geram modelos de negócio interessantes porque o utilizador pode estar interessado em carregar rapidamente e, portanto, está disponível a pagar mais. E, portanto, está toda esta dinâmica que tem que envolver pessoas formadas em gestão, em modelos de negócio, outras em sistemas de eletrónica de potência. Quer dizer, há todo um conjunto de competências que nós temos que atrair para poder desenvolver estes sistemas. E no canto inferior direito é a monitorização da rede municipal de veículos da cidade do Porto. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é como se fosse uma pequena internet das coisas, em que seguimos os veículos, sabemos exatamente onde é que eles estão, colecionamos uma quantidade imensa de informação e, portanto, temos que ter pessoas especialistas em fazer análise de Big Data. E, portanto, como podem ver, todos estes projetos na área da mobilidade sustentável obrigam a termos uma pool, um universo de pessoas com competências alargadas e precisam também de sítios onde nós possamos demonstrá-los. Com o intuito que depois a indústria nacional, possa pegar em algumas dessas ideias e acelerá-las, não é? Portanto, aquilo que eu queria deixar aqui é a mobilidade e a descarbonização da mobilidade é uma necessidade global. Ela pode ser uma oportunidade para Portugal, pode ser uma oportunidade para os Açores, se nós tivermos a capacidade, enquanto atores privados e atores públicos, poder político e os atores da economia, tivermos a capacidade de focarmos o nosso esforço em torno de um programa que nós chamamos de programas âncora, programas mobilizadores, que têm resultados, quer dizer, ou melhor, que têm objetivos que devem ser muito bem definidos, para, no caso da mobilidade, reduzir a nossa dependência energética, promover uma maior qualidade de vida nas cidades e induzir uma dinâmica industrial em Portugal em torno destas soluções novas de mobilidade que nós, de certa forma, perdemos ao longo dos anos. Okay? E, portanto, este é um exemplo de como transformar conhecimento em inovação. Há outros. No caso dos Açores, a questão do mar é essencial também. Portanto, tudo aquilo que eu falei sobre mobilidade, nós podemos desenhar uma apresentação semelhante para o setor do mar. E eu gostaria, então, de deixar uma imagem sobre o mar para vos mostrar quão importante este tipo de projetos são. Isto é o Windfloat, que é um projeto da EDP em Portugal para produzir energia eólica offshore. Nós, em Portugal, andamos há vários anos a dizer que a economia do mar tem que ser algo central nas nossas políticas de inovação. E o Sr. Doutor saberá isso melhor do que eu. Há muitos anos que andamos a dizer isto. Eu gostava de mostrar o que aconteceu entre Portugal e a Noruega entre 2007 e 2014, com a fuga de engenheiros para a Noruega, engenheiros navais. Portanto, o facto de nós não termos políticas públicas, não termos a capacidade de mobilizar e de induzir projetos de inovação, fez com que
E nós sabemos que são engenheiros navais porque o Instituto de Estatística da Noruega segue as pessoas, sabe exatamente onde é que elas vão, para onde vêm e quais são as qualificações que elas têm. E são essencialmente pessoas qualificadas que foram, portanto, com um grau superior à licenciatura, igual ou superior à licenciatura, que saíram de Portugal para ir para a Noruega, que é um sítio onde há economia do mar a sério, como deve saber. E, portanto, a incapacidade que nós, enquanto país, enquanto região autónoma, temos de induzir estes programas que atraiam estas pessoas é uma oportunidade que se perde. Porque sem pessoas nós não conseguimos inovar. E, portanto, aquilo que nós costumamos dizer e o apelo que fazemos é que haja a capacidade de induzir estes projetos, que haja a capacidade de induzir estes programas mobilizadores para, em última análise, evitar esta fuga das pessoas qualificadas que nós temos, porque sem elas nós não conseguimos, de facto, induzir processos de transformação e de inovação. Muito obrigado. Obrigado. Bem, agradeço ao professor João Jesus Caetano as suas palavras, aliás, muito estimulantes, e penso que temos aqui uma boa base para iniciarmos a tal discussão aberta que se pretende ocorra. Ouvimos aqui falar naquilo que é a pouca utilização que fazemos dos carros e a forma como nos deixamos inundar e deixamos inundar os nossos espaços urbanos pelas viaturas que todos possuímos, a escassa utilização que fazemos de formas de mobilidade alternativa, quando comparado com aquilo que são os objetivos de países como a Dinamarca e, mais especificamente, Copenhague, e nós, de facto, temos uma utilização exagerada dos automóveis. Percebemos também que a nossa realidade nos Açores não é muito distinta da realidade nacional e, se calhar, temos razões para, mais facilmente, fazermos uma alteração profunda desta realidade nos Açores, até graças à proximidade que temos de muitas das deslocações que fazemos diariamente e para as quais recorremos às nossas viaturas privadas, aos automóveis. E com isto também vimos aqui aquilo que são alguns projetos desenvolvidos no CEIA e que são muito estimulantes e que me conduzem para aquilo que nós vamos percebendo, que de facto fazemos parte de um país com uma capacidade de inovação muito grande, mas que também levanta uma questão, que é a da dificuldade que temos em reter, de alguma forma, as mais-valias decorrentes desta nossa capacidade inovadora. Parte disso, provavelmente, explica-se também com aquilo que têm sido as taxas emigratórias que temos observado, muito particularmente ao longo da última década. Mas deverão, provavelmente, existir algumas outras causas que seria bom compreendermos. Bem, e finalmente falámos também um pouco sobre algumas interfaces com o mar, que é aquilo também que é um interesse muito especial da região autónoma dos Açores, que também tem ligações com esta questão da mobilidade. Nós somos uma zona de trânsito de navios entre continentes, entre plataformas continentais, e, portanto, isto pode-se constituir também aqui, eventualmente, como uma mais-valia para os Açores no âmbito destes objetivos de descarbonização global e com este pano de fundo que são as alterações climáticas que tanto têm preocupado os diversos países, embora uns de forma mais ativa do que outros, como temos percebido com as sucessivas cimeiras que têm ocorrido no âmbito das alterações climáticas. Mas tudo isto, e eu naturalmente não me cabe a mim desenvolver o tema, cabe-me sim fazer esta ligação entre o nosso orador convidado e aquilo que são as vossas questões, comentários que queiram fazer, conforme foi transmitido, no âmbito daquilo que se pretende seja um debate aberto e profícuo e do qual possam resultar, eventualmente, até contributos interessantes para aquilo que é o esforço de renovação, dinamização do próprio ato governativo que o Partido Socialista tem vindo a desenvolver.
E, portanto, com estas breves palavras, eu passo-vos a palavra a vocês, não é? E passo a aceitar inscrições. Muito boa noite. Muito boa noite. De facto, foi, em primeiro lugar, dar, no fundo, as boas-vindas e os parabéns da maneira que colocou esta questão. Na verdade, e o Dr. Helder frisou aqui a questão, que a conferência vai servir com certeza para o próximo governo dos Açores, que esperamos, temos quase a certeza que será do Partido Socialista, e, portanto, com políticas nesta área que são políticas relevantes para o nosso futuro. Contudo, na política há uma componente aí que não frisou, mas que é fundamental, de que é os hábitos, a alteração dos hábitos das pessoas, de nós todos, não é? Nós estamos muito habituados todos a trazer o carro até à porta da casa, se não for à porta é um problema, e portanto é preciso também nós iniciarmos este processo pelas ideias, pelos projetos, que são projetos interessantes, e será o nosso futuro, de certeza, até porque nós estamos com uma dependência energética do exterior, que no futuro não vamos ter capacidade económica para irmos nesta área, mas também fazer um trabalho que penso que é de mudança de mentalidade das gerações. Iniciar isso também até, porque agora, eu penso que tem tido resultados positivos, nas próprias escolas, fala em relação ao ambiente e as outras áreas, que de facto que vamos ganhando de facto novos conceitos e uma abordagem diferente às questões. Eu digo isto, quando digo em relação a políticas do futuro, porque nós estamos a gerir um programa operacional que vai até o ano 2020 e existem algumas preocupações nesta área, mas que estão muito espartidas, não têm uma interligação sobre elas. E penso que se pode melhorar esse quadro e o próximo governo pode fazer, de facto, um esforço para isto, até para nós melhorarmos em muito esta questão. Refiro-me, por exemplo, à cidade da Horta, que está a fazer um projeto de uma intervenção na frente de mar, que tem, no fundo, a mobilidade agregada a tudo isto também, e que está muito espartido nas várias áreas de intervenção. Espero, e com certeza irá acontecer, de facto, uma melhoria de políticas nesta área. Também os municípios, no fundo, têm que estar abertos a esta área, a parte, e falou aí, nos postos de abastecimento energético. Nós no Faial, não sei se vai ter muito sucesso, porque se tem autonomia para 200 km, acho que não vai ter aqui o grande sucesso. Eu digo isto porque as pessoas têm essa percepção, porque já na Câmara Municipal houve interesse e, portanto, perguntei qual era a autonomia, até porque também já houve, no fundo, uma interação com a EDA, no sentido de nós colocarmos um posto de abastecimento energético e, portanto, essa questão levantou-se, mas penso que é um caminho que nós devemos seguir e, portanto, dar mais uma vez os parabéns. Temos é que, no fundo, as políticas europeias e as políticas, quer dos governos centrais, quer dos governos regionais, quer das próprias câmaras municipais, têm que ter este sentido de nós, todos, temos que ser sustentáveis em relação ao futuro. É esta verdade que gostaria de dizer. Muito bem. Respondo agora ou não? Então, se calhar vamos dar aqui espaço para 2 ou 3 questões, se elas existirem, e depois então passo-lhe a palavra. Lúcio Rodrigues. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. João Caetano aqui na cidade da Horta, também para, de alguma forma, partilhar as suas experiências.
que nós, enquanto, pelo menos alguns dos que estão aqui dentro, enquanto socialistas, defendemos este ciclo de conferências para que possamos todos partilhar aquilo que realmente se fez bem e aquilo que realmente se fez menos bem, no sentido de percebermos, efetivamente, em que é que podemos melhorar. Na sua apresentação ficou bem demonstrado aquilo que é o trabalho feito pela vossa estrutura em si, não é? E a verdade é que também nós aqui nos Açores, na área, quer da investigação, quer da inovação, temos tido projetos que têm tido alcance nacional e até mesmo internacional. O caso do Departamento de Oceanografia e Pesca já é efetivamente um centro de investigação de excelência, mas aqui, por exemplo, no FAEL também tivemos a capacidade de inovar com aquilo que realmente é aquilo que falou e bem, que se fala há muitos anos na lógica da economia do mar. Tivemos, por exemplo, a criação de uma empresa que, utilizando os nossos recursos de uma forma sustentável, exporta peixe para todo o lado do mundo, criando valor acrescentado. Mas isto são alguns exemplos. Na Ilha do Faial, há mais pelas nossas restantes ilhas, e a questão que lhe coloco é: nós, naturalmente, não somos diferentes dos outros portugueses que vivem em Portugal continental. Nós somos seres humanos, pensamos, e eu o que lhe pergunto é: o que é que efetivamente estamos a fazer mal, ou menos bem, para ser mais simpático, para, na criação dos centros de competência relativamente à inovação e à investigação nos Açores, o que é que estamos a fazer menos bem ou o que é que temos que fazer melhor para criarmos efetivamente emprego com sustentabilidade nas nossas ilhas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como infelizmente não trouxe um bloco de notas, se calhar eu respondia já. Sim. Depois perco-me. Vou começar por responder aqui a esta questão. Honestamente, vamos lá, eu também não conheço muito bem o panorama científico e tecnológico dos Açores. Mas eu acho que aquilo que você considera que está a correr mal é o mesmo que todas as outras pessoas consideram que está a correr mal. E o que corre mal, muito honestamente, é que eu acho que não há um foco. Não há um foco nem há densidade e intensidade. Ou seja, ao longo dos anos tem havido esta discussão que é: Portugal deve ou não apostar em setores? Okay? Devemos ou não focar as nossas políticas públicas para valorizar determinados setores da economia, em detrimento de outros? Nós não somos um país grande, não temos muito dinheiro e, portanto, devemos ou não concentrar-nos em alguns setores. Alguns dizem que devemos de tal forma concentrar em alguns setores que as universidades só deviam formar pessoas naquelas áreas. Ora, eu isso acho um erro. Okay? Portanto, começo por aí. As universidades servem para formar pessoas em todas as áreas científicas e tecnológicas porque é um ativo de conhecimento que pode ser valorizado no futuro mais longínquo. Okay? Portanto, do ponto de vista das universidades, eu acho que nós devemos formar mais e melhores e em mais diversas... Quanto mais áreas melhores e quanto mais pessoas melhores. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. Depois, do ponto de vista da aplicação do conhecimento, aí sim nós temos que fazer a aplicação e transformar o conhecimento em valor económico. Aí sim nós temos que fazer apostas. De alguma forma fará sentido para os Açores apostarem no mar, ou apostarem na energia renovável. A dependência energética dos Açores é algo, eu não sei, estão aqui pessoas da Assembleia Legislativa, mas isto deve ter um peso no orçamento da região autónoma que bloqueia desenvolvimentos e investimentos noutras questões, não é? Portanto, de facto, transformar a energia, a forma como os Açores produzem e consomem energia, parece-me essencial. A questão do mar... Agora, isso só pode ser feito com investimento com intensidade. Eu acho que muitas vezes, e isso também acontece em Portugal continental, nós acabamos por dispersar o investimento e ele acaba por não ter resultado. Porque é como se tivesse ali um limite a partir do qual você faz a diferença e está
a dar a todos os centros, a todas as atividades, aquilo que nós chamamos o subótimo, não é? É mesmo no limite, mesmo antes de poder transformar. E, portanto, você, de facto, tem que fazer essas escolhas estratégicas. E essas escolhas estratégicas têm que ser devidamente fundamentadas. Também não pode ser fazer uma escolha estratégica só porque achamos que isso tem que ser devidamente fundamentado. Para fazer essa escolha, que é uma escolha política, os governos têm que estar capacitados. Têm que ter pessoas que tenham a capacidade para avaliar, de facto, aquilo que é estratégico, os impactos. Quer dizer, não pode ser com base num PowerPoint. Tem que ser uma coisa bem estruturada, bem feita. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é focar naqueles setores que, de facto, podem dar mais valor económico aos Açores. Eu vejo, hoje fui almoçar aqui num restaurante e reparei que há um programa que apoia a restauração nos Açores se os restaurantes se comprometerem a consumir produtos locais. Essa questão do mercado interno é algo que é absolutamente crítica e que nós andamos a desvalorizar em Portugal. Talvez os Açores sejam mais sensíveis a isso do que Portugal continental. Nós andamos a desvalorizar o mercado interno há 30 anos, porque andamos todos a pensar que a única parte da economia que é relevante é o setor exportador. O setor exportador dá emprego a 10% das pessoas em Portugal. Se nós não dinamizarmos o mercado interno, se nós não tivermos capacidade de mostrar que as nossas empresas são boas no mercado interno, nós não vamos conseguir exportar mais do que aquilo que já exportamos. E, portanto, esta dinamização do mercado interno é absolutamente crítica. Ora, o mercado interno é mais forte em umas coisas do que noutras. E, portanto, aquilo que nós chamamos a valorização dos recursos endógenos é exatamente isso. É escolher os setores que melhor podem valorizar os recursos endógenos para transformar os recursos em valor económico. E, portanto, isso é nas empresas, é nos centros tecnológicos, não é nas universidades. Eu volto a repetir, eu acho que as universidades têm que ser o mais abrangentes possíveis, formar o maior número de pessoas no maior número de áreas possíveis. Okay? Mas depois, naquilo que é o processo de transformação do conhecimento em valor económico, aí tem que haver escolhas. E não há, e volto a dizer, em Portugal, e nos Açores certamente também é verdade, isto não é feito sem políticas públicas. Porque nós não temos uma dimensão de mercado que permita a uma empresa vir aqui e transformar isto tudo, como nos Estados Unidos. Eu volto a repetir isso, não é? A Ford revolucionou o mercado da mobilidade porque tinha, na altura, 100 milhões de potenciais clientes. A Apple revolucionou o mercado das telecomunicações porque só nos Estados Unidos tinha 300 milhões de clientes, não é? Portanto, como nós não conseguimos fazer isso, e cada vez temos menos grandes empresas em Portugal que são a força motriz da economia, estes centros tecnológicos são absolutamente críticos para induzir essa inovação. E eu acho que eles são centrais em Portugal, eles são centrais para induzir essa inovação. Obviamente eu trabalho num centro e, portanto, tenho que defender este modelo de centros tecnológicos e centros de engenharia. Mas eu continuo a dizer que nós temos que ter mais CEIAs. O CEIA não pode ser a única instituição em Portugal a fazer inovação. Tem que haver centros no mar, tem que haver centros de oceanografia, tem que haver centros de energia, tem que haver centros destes que tenham a capacidade para, de facto, em parceria com o poder público, transformar o panorama. Portanto, isto é responder. Eu não acho que estejam a fazer nada mal sem ser esta questão que todos acho que nós fazemos mal, que é que não nos focamos. Esse é portanto, para responder à sua questão. Relativamente ao seu comentário, a questão dos hábitos, eu acho que muitas vezes o hábito acaba por ser porque não existe o contraponto. Eu vou dar um exemplo. Na Noruega, a Noruega é um dos maiores produtores de petróleo. Não produz carros. E a Noruega decidiu, há 2 semanas, que até a partir de 2025 não se podem vender carros de combustão interna na Noruega. Não sou pergunta, mas espera lá. A Noruega, que produz petróleo e que não produz carros, vai proibir os veículos de combustão interna. E vai ter veículos elétricos. Eles vão continuar a importar os veículos elétricos, porque não têm indústria de veículos elétricos. Não vão consumir gasolina. A Noruega toma esta decisão porque é uma decisão que eles consideram que é vantajosa para a sociedade. E, portanto, impõe, de certa forma, essa dinâmica.
Eles têm imenso petróleo. Eles não querem queimar o petróleo. É como queimam o petróleo, mas longe do meu jardim, não é? Portanto, eles produzem o petróleo e vendem o petróleo aos países que ainda não conseguem fazer esse processo de transformação. Ganham, obviamente, na exportação do petróleo, ficam ricos, compram carros elétricos. E as cidades ficam mais verdes, mais agradáveis, induzem novos sistemas de partilha de veículos. E, portanto, isto são decisões que é para serem assumidas. E elas têm que ser assumidas por todos. Quer dizer, isto tem que ser um projeto... Os processos de inovação e de transformação são compromissos da sociedade para com a sociedade. São compromissos de todos. Não é uma coisa de um partido político ou de outro partido político. É uma coisa que tem que ser... E como são processos que demoram muito tempo, os processos de transformação do conhecimento em valor económico são processos demorados, se eles não forem sustentados por todos, independentemente do ciclo político, corremos o risco de investir agora para desinvestir depois e, portanto, é a mesma coisa que deitar dinheiro fora, porque depois não temos ganhos com isso. E, portanto, a questão dos hábitos da mobilidade também, as cidades podem regular isso. E as cidades têm o poder de regular isso. E as cidades têm que o fazer para ter ganhos. Obviamente que as pessoas podem ficar um pouco aborrecidas se a cidade disser, desculpe lá, mas nesta zona não entram carros. Mas, se calhar, vão ter outros ganhos, porque vão, pela primeira vez, utilizar aquele espaço da cidade para andar a pé, para andar de bicicleta. Portanto, tem que haver esse poder das cidades para induzir esse processo de transformação. Tem que ser as cidades a fazê-lo, as autarquias. Relativamente aos jovens, há um projeto que, por acaso, foi iniciado pelo governo anterior, que o atual secretário de Estado do Ambiente já se comprometeu a dar continuidade, que é um projeto que me parece extremamente interessante nos hábitos de mobilidade, que eu não sei se é conhecido aqui, que é o U-Bike, que é levar bicicletas e elétricas, bicicletas convencionais e bicicletas elétricas, em modo de partilha para os campos universitários portugueses, das universidades portuguesas. Já várias universidades portuguesas se candidataram, eu não sei, desconheço se a Universidade dos Açores se candidatou ou não, mas a ideia é que os estudantes dentro dos campos universitários se desloquem de bicicleta e possam levar as bicicletas também para zonas adjacentes ao campo, ou até às residências universitárias. Uma lógica de partilha de bicicletas, um sistema de partilha de bicicletas. E, portanto, ao induzir isso, ao você, mais uma vez, ao você tomar a decisão de trazer esse programa para as universidades, também está a criar uma nova dinâmica de hábitos de mobilidade. Nos Estados Unidos, o número de jovens e os Estados Unidos havia a cultura do carro, não é? Os americanos, carros largos, grandes, cada família tem 2 e 3 carros. Mas o número de pessoas, até aos 20 e poucos anos, que têm a driver's license, portanto a carta de condução, está a reduzir substancialmente. Portanto, a cultura do carro, a cultura da propriedade do carro nos Estados Unidos está-se a dissipar. Porque os jovens hoje têm telemóveis e podem apanhar o Uber ou utilizam as plataformas de partilha de veículos. E, mais uma vez, enquanto nos Estados Unidos isso é induzido pelas empresas, porque são empresas grandes, é induzido pelo o mercado, dinamiza-se a si próprio, a única forma de nós termos de fazer isso em Portugal é criar programas em que estimulem a introdução de partilhas de veículos elétricos, de bicicletas, a partilha de carros. Eu mostrei ali há pouco os hábitos de mobilidade nos Açores e o consumo energético devido à mobilidade, aos transportes rodoviários nos Açores. Aquilo é em 2014. Pelo que eu sei, o turismo tem vindo a aumentar nos Açores. Substancialmente, por causa das low cost. Pelo menos eu não tenho números, mas pelo menos é aquilo que parece ser a ideia corrente. Isso vai causar uma pressão também nos hábitos de mobilidade. Porque os turistas chegam ao aeroporto e vão querer ir de táxi, certamente de táxi. Portanto, isto também é uma oportunidade de criar oferta de modos de mobilidade sustentável para um volume de pessoas que está a chegar às ilhas. Eu sei que as low cost explicaram hoje, só vão para São Miguel, mas depois há aquele programa de reencaminhamento, não é? Portanto, essa pressão turística também vai existir nas outras ilhas. Se vocês tiverem os turistas a chegarem aos aeroportos e a quererem ir de táxi, é mais consumo, é mais petróleo que você vai ter que comprar ao exterior para poder meter gasolina naqueles carros. É mais dependência energética. E, portanto, estas são também oportunidades de transformar estruturalmente a forma como a economia da mobilidade está... E repare, os Açores têm tudo aquilo que nós
desejaríamos ter para induzir programas de mobilidade sustentável. Quer dizer, se há alguma coisa que os Açores têm é esta ideia de serem verdes, não é? De serem sustentáveis, de serem verdes e, portanto, obviamente que os Açores não têm o problema de poluição atmosférica causada por carros como Tóquio ou como Pequim, mas não deixa de ter um peso na economia, a dependência dos veículos. E, portanto, é uma oportunidade para atrair turistas, para criar uma dinâmica de mobilidade sustentável também, não é? Com novos modos de mobilidade. Portanto, relativamente aos hábitos, é também a capacidade que nós temos de transformar. É isso mesmo que nós estamos a fazer. Com esse projeto, vai de facto nesse caminho, nesse pensamento. Pois, eu desconheço, como lhe disse. Mas se calhar eu dava aqui. Há aqui um projeto na cidade que aliás, acompanha uma tendência nos Açores de profunda alteração da vivência urbana das cidades. Isso sente-se hoje em Ponta Delgada, por exemplo, com a nova Frente Mar que foi criada. E há aqui um projeto na Horta, concretamente também para a criação de uma Frente Mar, que se constitui, no fundo, como uma oportunidade também e um motor, eventualmente, de uma alteração profunda daquilo que são as formas como as pessoas se movem dentro da cidade. Numa cidade que é uma cidade pequena, muito cosmopolita, mas pequena, e, portanto, onde facilmente as pessoas se podem deslocar a pé, de bicicleta. Hoje fazem muito mais do que faziam. Também devo notar isso, não é? Eu sou, aliás, muitos dos que aqui estão presentes conhecem-me e sabem que eu gosto de andar de bicicleta no verão e tenho a minha moto, que, aliás, me acompanhou para me deslocar aqui a esta reunião e, portanto, gosto sempre que posso de utilizar formas e gosto de correr também e de andar a pé, quando posso. Mas penso que essa transformação está em curso. Há um trabalho por fazer, mas é como dizia há pouco, há um conjunto de agentes que são indutores da mudança. E este fator urbano é um fator, a par da regulação, por exemplo, que também já foi aqui referido como um elemento fundamental para esta alteração que queremos que aconteça aqui nos Açores e que acho que, aliás, é esperada também por aqueles que nos visitam, não é? Que as pessoas vêm aqui, não vêm propriamente na expectativa de andar de táxi e de alugar carros, se tiverem formas de se deslocarem alternativas, não é? Não há muitas hoje ainda, mas há crescentemente e, portanto, há que fazer um esforço nesse sentido. Eu gostaria de dar aqui mais duas dicas. Uma para dizer que me parece também que há como que uma disfunção naquilo que eu designaria como a fileira do conhecimento em Portugal. Nós, por exemplo, eu dou um exemplo do que é que quero dizer. Isto falando naquilo que são o papel dos centros versus o papel das universidades e aquilo que foi o crescimento que se verificou, devo dizer, ao longo dos últimos 20 anos, com uma interrupção mais recente, mas houve, de facto, uma grande expansão do conhecimento em Portugal e que pode ser medido de várias formas, mas ao nível do número de doutorados, nós tivemos um crescimento enorme. E temos, de facto, hoje, em Portugal, uma taxa de doutorados per capita, ou por cada 100 habitantes ou 1000 habitantes, que nos deixa ficar muito bem no plano europeu e, aliás, acima até de vários países europeus e até a nível mundial. E, portanto, não é este nível que é uma falha, mas se calhar há aqui uma falha na ligação entre o conhecimento e o mundo empresarial e a aplicação do conhecimento. Parece haver aqui algo que corre menos bem, embora eu concorde consigo em absoluto quando diz, e acho que é verdade, que nós temos tido a tendência de distribuir os poucos recursos que temos e pretendemos chegar a todo lado. O que às vezes é mais fácil do que definir estratégias claras e prioridades claras naquilo que é ao nível da governação, e isto será claro a nível nacional, com uma repartição de investimentos numa base científica, por muitas áreas de conhecimento, mas depois sem ganhos de capacitação, digamos, dessas áreas de conhecimento. E, portanto, porventura, terá que haver aqui opções. Se calhar a área da medicina será uma exceção
em Portugal. Houve avanços notáveis neste domínio ao nível da ciência e da ligação com algumas áreas empresariais, mas em muitas outras, como é o caso da área do mar, que conheço melhor, sentimos aqui muitas falhas. A Noruega, como diz, é um caso muito interessante. Eu vivi um ano na Noruega, há largos anos. Eu fiz lá uma pós-graduação em 84, 85. E foi muito curioso porque, na altura, os noruegueses estavam a desenvolver a aquacultura. E assentaram o desenvolvimento da aquacultura precisamente nas empresas petrolíferas, portanto, na sua indústria petrolífera. Puseram a indústria petrolífera a apostar na aquacultura. Bem, a Noruega hoje é, talvez, eu não tenho números exatos, mas será certamente a maior potência ao nível da aquacultura na Europa. Sim. Muito centrado no salmão, mas, entretanto, numa outra espécie que eles conseguiram, que na altura estava a dar os primeiros passos, que é o bacalhau, e que hoje é produzido em grande escala ao nível da aquacultura. E, portanto, é um bom exemplo de que com o querer se consegue muitas vezes fazer. Há uma outra coisa também que eu devo juntar aqui, porque também tenho acompanhado a realidade mais recente. Os noruegueses têm uma coisa a favor, é que de facto têm dinheiro e têm dinheiro barato, que está a ser disponibilizado para muitos destes investimentos a taxas quase zero. E, portanto, o risco para as empresas é mínimo, digamos. Aliás, até há empresas portuguesas, eu conheço mais do que uma, que estão a recorrer a fundos noruegueses para fazer investimentos, designadamente na área da aquacultura em Portugal. Portanto, eles não só estão a alavancar, digamos, o seu desenvolvimento, como estão a proporcionar à volta, e em países parceiros, como é o caso de Portugal, que é considerado um país parceiro da Noruega. Eu, se me permite, gostava só de fazer 2 comentários ao seu comentário. O primeiro é relativamente ao número de doutorados. É verdade que nós temos uma taxa de novos doutorados que compete e é superior a muitos países da OCDE. No entanto, a nossa taxa de doutorados na população total ainda não é comparável, por exemplo, à Alemanha, que tem o triplo de doutorados do que nós. Ou seja, nós estamos a doutorar muitos jovens, mas o estoque ainda não é. O fluxo está certo, mas o estoque, ainda não tivemos tempo geracional suficiente para acumular um estoque de conhecimento. E, portanto, eu acho, ao contrário daquilo que foi a narrativa política dos últimos anos, que nós temos que continuar a investir na formação avançada de recursos humanos, porque ainda temos muito poucas pessoas com qualificações elevadas. E não há melhor maneira de gerar valor na economia do que ter pessoas com conhecimento. As pessoas são os melhores veículos de produção de conhecimento. Daí vem o segundo problema, que é como é que nós as retemos. E a única forma de as reter é, de facto, criar esses projetos, esses programas que induzam essa inovação, que induzam o valor económico, para depois não nos acontecer aquilo que aconteceu nos últimos anos com engenheiros altamente especializados no mar, que vão para a Noruega e que provavelmente já não regressam. A embaixadora da Noruega disse-nos, a embaixadora de Portugal na Noruega disse-nos que em 2014 foram registados 60 nascimentos de portugueses. Ou seja, estamos a falar de pessoas altamente qualificadas que foram para a Noruega, estabeleceram-se lá, estão a ter filhos lá e que muito dificilmente regressam. Ora, nós não podemos fazer economia do mar sem estas pessoas. Okay? Isso é absolutamente crítico. E, portanto, agora, isto levou muitas vezes no passado a dizer não, então vamos parar de investir no conhecimento. Não vale a pena estar a formar mais pessoas porque elas estão a emigrar. Isso é um erro, do meu ponto de vista. Temos que continuar a formar ainda mais pessoas, a dar ainda mais doutoramentos, mas temos é que ter a capacidade de ter esses projetos e esses centros de competências que as atraiam. Isto para dizer o quê? Também. Você falou aí da Noruega, que a aquacultura nasceu da indústria do petróleo. O CEA tem aqui 4 áreas de atuação. Mobilidade e cidades do futuro, naval e offshore, aeronáutica e espaço. Só aparentemente é que isto não tem nada a ver umas coisas com as outras. O CEA começa como um centro de engenharia de competências na indústria no setor automóvel nacional. A partir daí, tínhamos engenheiros com competências para desenvolver novos dispositivos de mobilidade. Esses mesmos engenheiros tinham as competências certas para atuar na área da aeronáutica, que tem a ver com componentes de aviões. O valor hora do engenheiro na aeronáutica é superior ao valor hora do engenheiro no automóvel. Okay? Portanto, temos aqui valor acrescentado.
Quem faz estruturas de aviões também consegue desenvolver estruturas de submarinos e pequenos UOVs para meter debaixo no fundo do mar. O fundo do mar tem os problemas de pressão e de corrosão. O espaço tem os problemas de radiação e de baixa pressão. São quase problemas complementares do ponto de vista de engenharia. Portanto, se você tiver engenheiros que sabem fazer equipamentos para o fundo do mar, também sabem fazer equipamentos para o espaço. E, portanto, mais uma vez e nós temos 10 anos de história, é reter as pessoas, desenvolver projetos em áreas em que possamos valorizar as competências delas em áreas cada vez mais competitivas. Isso é absolutamente crítico. A Noruega pode fazer agricultura em cima de todo o conhecimento dos engenheiros de petróleo, porque eles sabem muito bem o que é meter uma estrutura dentro d'água. Porque sabem como é que é, quer dizer, do ponto de vista da corrosão, não é? E portanto, é absolutamente crítico ter estes centros. Mas era só para comentar que devemos continuar a investir em mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Bem, mas como dizem os ingleses, the floor is yours, não é? Portanto, a palavra é vossa, a palavra é sobretudo vossa e, portanto, por favor. Boa noite. Eu queria pegar, para já agradecer a palestra, gostei bastante de ouvir, e houve uma parte essencial que é a mobilidade terrestre, e falou, expressou ali os gastos que nós temos mesmo nos Açores comparativamente ao resto do país, ou comparativamente a países como a Noruega. Falou também na pressão turística que nós estamos a ter com as low cost. E obviamente que nós somos o sítio certo, pela dimensão, pelas características, para termos veículos elétricos. Mas houve uma coisa que disse no seu início da apresentação importante, que nós gastamos 20 mil euros com uma viatura para estar 80% do tempo parado. Mas uma viatura elétrica custa mais que isso. Quando é que esses centros de inovação, que falou de preparar material aeronáutico ou até submarino, resistindo a isso tudo, quando é que vamos ter, ou, no seu entendimento, o que é que o Governo do Partido Socialista da próxima legislatura pode fazer para que isto possa ser acessível às pessoas, fazendo um equilíbrio entre a gestão pública dos dinheiros públicos, não é? E motivar as pessoas. Eu não tenho um carro elétrico porque eu acho que não posso aceder ainda ao dinheiro que me custa um carro elétrico para tê-lo aqui. E julgo que, como eu, e aqui discordo um pouco do meu querido amigo Helder, as pessoas estão suscetíveis, e nós aqui nos Açores estamos suscetíveis a esta transformação, a essa diferenciação que é preciso fazer, mas uma pequena parte da sociedade, porque há uma parte da sociedade que agora é que está a conseguir aceder a ter carro e não está a conseguir aceder a carro aos eficazes e aos eficientes do ponto de vista energético. Está a conseguir aceder e ainda quer os de maiores cilindradas, os que libertam maior quantidade de dióxido de carbono, ou maiores emissões de carbono, neste caso. E, portanto, como é que nós podemos pôr isto acessível? Porque sabemos, por exemplo, em São Miguel, que a geotermia seria uma ótima maneira de escoar e aumentar até a produção, se conseguíssemos carros elétricos para carregarem durante a noite aquilo que se gasta, o que não se pode aumentar em produção. Deve saber perfeitamente melhor que eu. A minha questão era essa, obrigada. Muito obrigado, Guilherme Menezes. Boa noite. Antes de mais, gostaria de felicitar o orador pela excelente palestra que nos trouxe. Pronto, ao longo da sua palestra surgiu naturalmente uma série de questões, uma série de perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer objetivamente é qual é o business plan do SEI, que eu não consigo perceber bem como é que vocês conseguem reter as pessoas, porque eu trabalho no centro de investigação, também sou investigador, faço parte do centro de investigação, se calhar num âmbito um pouco diferente, é um centro FCT, mas é muito difícil nós mantermos alguma continuidade e mantermos as pessoas, que eu acho também, e concordo consigo, que é o ponto mais crítico, que é manter a mão de obra qualificada, digamos assim. É muito curioso também que uma das vossas áreas, que é o naval e o offshore, e mostrou ali um gráfico da imigração dos engenheiros navais para a Noruega, e nós, nos últimos tempos, nos Açores, temos vindo a discutir alternativas para o nosso uso do mar, e uma delas é a agricultura offshore.
que é a única... Aliás, eu não estou nessa área, mas recentemente têm sido feitos workshops e tem-se trabalhado, colegas meus têm trabalhado nessa área. E é curioso porque nós, do que eu ouvi, daquilo que já falei com alguns potenciais investidores, o que se pensa fazer é pedir às empresas norueguesas que venham testar algumas jaulas cá para ver se elas funcionam. Por exemplo, é um exemplo. Não é? Ou seja, nós tínhamos algumas competências na área naval e agora vamos buscar o produto acabado, a mais-valia à Noruega, eventualmente para testá-la cá. Que é um pouco paradoxal. E pronto, era mais este comentário. Eu concordo muito consigo quando diz que o foco, que de facto tem havido muita dispersão nos financiamentos para a ciência e para este tipo de inovação e investigação, tem havido muita dispersão. Eu penso que os Açores, neste aspecto, também têm cometido de alguma forma o mesmo erro, e eu acho que os Açores são ainda mais penalizados, porque os Açores, a meu ver, têm muitas faltas de competências em algumas áreas. E se quisermos ser disruptivos em algumas delas, para o futuro, nós temos que importar competências. Eu sou biólogo, não sou engenheiro, mas reconheço que a engenharia, por exemplo, é uma das áreas que consegue ser mais disruptiva, porque passa-se do conhecimento para o saber fazer efetivamente o aparelho, técnica, etc. E os Açores, por exemplo, não têm uma escola de engenharia. E à partida estão muito penalizados. É claro que estão-se a criar parques tecnológicos que também são muito recentes. Portanto, nós temos que preparar que isto vai ser um processo muito longo, esta evolução. Não é? E há aqui uma decisão que vai ter que ser tomada, de alguma maneira, em termos dos financiamentos da ciência que vão vir nos próximos anos, no H2020, vão vir, que é, os Açores está disponível para importar competências e fixá-las aqui, para de facto ser disruptivo em algumas áreas que acha que são de futuro, ou então, primeiro que as crie, vai levar muitíssimo mais tempo. Eu tinha mais uma coisa, mas agora não lembro, mas era um pouco nesta linha que eu queria também um comentário seu. Começando por responder ali à sua pergunta sobre o preço dos veículos elétricos. Eles, de facto, são ainda mais caros do que um veículo equivalente à combustão interna. Eu julgo que a convergência de preços vai ser muito rápida. A Tesla norte-americana tem sido muito agressiva na introdução de veículos mais acessíveis e, portanto, isso vai obrigar as marcas europeias a baixar os preços. Eu acho que as marcas europeias, e isto é algo que é uma opinião muito pessoal minha, não é? De certa forma, tenho colegas que não concordam comigo e, portanto, isto não é algo que seja aceito pela comunidade. Eu acho que a questão dos incentivos tem efeitos perversos. Os incentivos e aconteceu em Portugal, depois foi interrompido, aconteceu na Noruega, acontece nos Estados Unidos. Os incentivos é o Estado dizer, se você comprar um veículo elétrico, eu participo com 5.000 ou 10.000 euros, o equivalente. Isso acaba por fazer com que as marcas continuem a praticar preços elevados porque sabem que depois o preço para o consumidor é competitivo. E, portanto, por um lado, eu, aliás, suspeito que quem inventou a ideia dos incentivos para os veículos elétricos foram exatamente as marcas, não é? Mas pronto, há esses incentivos duros, ou seja, fiscalidade, incentivo direto, mas há incentivos leves, como a fiscalidade, que pode ser favorável, e já é, de certa forma, favorável aos veículos de baixas emissões de CO2. Pagamos menos imposto de circulação se o veículo tiver a emitir menos CO2. Há os incentivos leves também que as cidades podem implementar, como, por exemplo, Lisboa agora implementou, que é, se você tiver um veículo elétrico, você não paga estacionamento enquanto estiver em carga. E se você reparar, nas cidades grandes, em que o estacionamento é muito caro, o preço de energia é irrelevante relativamente ao preço do estacionamento. E se você quiser estacionar, se quiser carregar em espaço público, aquilo que lhe vai custar não é o combustível, aquilo que lhe vai sair do bolso é estar ali 8 horas a carregar de infraestrutura pública. E, portanto, a cidade de Lisboa permite esse estacionamento gratuito. Mas, pronto, como eu digo, há um conjunto de incentivos públicos, há o próprio mercado,
o próprio mercado, ou evoluir em volume, vai reduzir o preço. A tecnologia das baterias também está a acelerar. Portanto, a minha expectativa é que o preço dos veículos elétricos convirja com os preços de combustão, os veículos de combustão interna. Mas deixe-me dizer que os veículos elétricos não resolvem um dos grandes problemas das cidades, que é o congestionamento. Ou seja, o primeiro processo de transformação é nós, de facto, deixarmos de andar, ou melhor, andarmos menos de carro. Não é passarmos de um veículo de combustão interna para um veículo elétrico. Primeiro tentar andar a pé. Depois tentar andar de modos suaves, bicicletas, motociclos. Depois tentar andar de transportes públicos. E depois, se andarmos de veículo privado, ou melhor, se andarmos um veículo um carro, possa ser em modo de partilha. Por exemplo, você vai a Amsterdão e todos os jovens agora não têm carro. Eles andam têm uma subscrição de um serviço de partilha de veículos e andam de um lado para o outro de veículo partilhado. O que, do ponto de vista financeiro, é um alívio para eles. Quer dizer, quando eu saí da faculdade, aquilo que dizia é: quando eu tiver o primeiro salário, eu vou comprar um carro. Hoje em dia, os jovens saem da faculdade e dizem: o primeiro salário é para comprar um smartphone que me permita aceder aos serviços de mobilidade que estão disponíveis. Você vai a Amsterdão e os jovens, quase ninguém tem carro, todos adotam esta lógica de mobilidade partilhada. Há só de veículos elétricos, mais de 1000, okay? Disponíveis para as pessoas. Bom, portanto, parece-me que vai haver uma convergência para responder à sua questão. Relativamente ao seu comentário sobre como é que nós atraímos recursos qualificados. Todos os dias nós temos... É uma luta, não é? Todos os dias nós temos que encontrar projetos. Todos os dias nós temos que encontrar... o projeto do KC com a Embraer fez-nos passar de 130 para 230 engenheiros em 5 anos. Obviamente que se nós não tivermos capacidade de continuar projetos na área da aeronáutica ou de transformá-los em projetos de naval ou projetos de espaço, nós vamos perder essas pessoas, não é? Agora, a proposta de valor que o CEIA faz, e penso que os centros semelhantes ao CEIA fazem a Portugal, nós temos proposta de valor, vocês dizem qual é o nosso business case, não é? Nós temos proposta de valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros, também temos uma proposta de valor para Portugal, não é? Quer dizer, nós comprometemos-nos a tentar induzir inovação para reter pessoas para poder induzir mais inovação, não é? Portanto, isso aí é central. Nós evoluímos de uma lógica de prestador de serviços de engenharia, em que vendemos horas de engenharia a clientes para eles fazerem os projetos, porque eles não têm na sua estrutura pessoas com essas qualificações e, portanto, contratam-nos para nós fazermos isso. Evoluímos daí para introduzirmos tecnologia nacional em produtos estrangeiros, como, por exemplo, o projeto da Embraer, e queremos evoluir agora também, que é o grande pulo, e é esse que vai diferenciar, e é isso que, de certa forma, os grandes centros tecnológicos na Alemanha têm, os centros Fraunhofer, que é poder produzir produtos nacionais, poder integrar tecnologias nacionais em produtos nacionais e dinamizar o mercado nacional. E, portanto, se nós formos bem-sucedidos aí, conseguimos, obviamente, captar mais pessoas. Relativamente aos Açores, eu não sabia que os Açores não tinham uma escola de engenharia. É uma surpresa para mim. Eu acho que qualquer economia precisa ter uma escola de engenharia. Tal como precisa ter uma escola de sociologia, precisa ter várias escolas dos vários saberes. E, portanto, obviamente que será muito complicado você poder competir com centros tecnológicos internacionais se você não tiver uma escola de engenharia aqui. Principalmente se quiser fazer oceanografia, se quiser fazer plataformas para o mar. Está a dizer que a Noruega vem cá experimentar as suas tecnologias. Pois, quer dizer, nós temos é que ter capacidade de produzir as nossas tecnologias, os nossos produtos, e ir experimentá-las no nosso território, obviamente, demonstrá-las, testá-las aqui, mostrar ao mundo inteiro que também somos bons a fazê-lo e depois levar para mercados que ainda, de certa forma, não estão explorados. Infelizmente, o Brasil caiu nos últimos 3 anos, mas havia uma expectativa que as nossas competências no mar pudessem ser utilizadas no Brasil também, não é? E em Angola. Portanto, há todas estas dinâmicas que às vezes nos ultrapassam e tal, que são circunstanciais, mas nós temos que continuar a investir em pessoas e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, os Açores têm esse desafio de importar competências em engenharia, tentar criar uma escola para poder formar os seus próprios engenheiros, não é?
Nós parece vivermos um pouco. Há aqui, de facto, um contraste entre a realidade automóvel e muitas outras realidades que estão aí no mercado. Nós habituámos a consumir outros bens e, com um ritmo bastante acelerado, procurarmos, digamos, o último modelo, seja do computador, seja do telemóvel, seja até do televisor, etc. Mas, de facto, quando falamos do automóvel, falamos a uma escala, em termos de custo e de investimento familiar, que é distinto. E depois também, provavelmente, existe, em virtude disso, as pessoas acabam por ser mais cautelosas no investimento e acabam por guardar sempre uma solução que se aproxime da solução final, não é? Sendo que, naturalmente, isto é um mundo dinâmico e sempre em profunda alteração, mas eu penso que muitos consumidores, diria, nos Açores, como em Portugal, aguardam o veículo perfeito, o veículo já com um custo mais equilibrado e uma solução também mais equilibrada em termos de autonomia para fazerem o investimento neste tipo de veículos elétricos. Mas Um comentário também muito breve. Vou-lhe dar um exemplo. É uma coisa que me faz um bocado de confusão. Eu posso não estar muito para a realidade, mas, por exemplo, a geotermia. A geotermia é uma fonte de energia muito singular. E os Açores têm a facilidade de a ter. Mas se nós virmos, nós importamos toda a tecnologia. Nós não conseguimos, nos Açores, criar, junto na EDA ou à volta dessa empresa, não é? Que eu saiba, não é? Eu posso estar um pouco enganado e acredito que a EDA tenha desenvolvido algumas competências, desenvolveu com certeza. Mas eu penso que a maioria da tecnologia importada, e se calhar os Açores tinham tido uma oportunidade muito boa é uma coisa única que nós temos e podia ter sido isso um foco de desenvolvimento e de exportação de tecnologia, por exemplo. E nunca fizemos esse salto, nunca fizemos. É só para dar um exemplo de uma das coisas que me faz um pouco impressão e da tal falha que os Açores têm em algumas áreas. Outra coisa que me preocupa, e agora se calhar mais no ambiente onde estamos, não é? Que é a questão dos fundos comunitários, que, a meu ver, podem ser um espartilho para todo este desenvolvimento. O que nós começamos a sentir, muitas vezes, na investigação, é que os fundos de cada região têm sido utilizados por atores da região. E isto pode ser muito complicado. Se eu não posso utilizar os fundos dos Açores para ir buscar uma competência a Lisboa, por exemplo, para me vir ajudar a fazer qualquer coisa, como é que a gente vai fazer isto? E agora, com os POs, tudo com os RIS-3 de cada região tem o seu, e não poder haver a mobilidade financeira de uma região para a outra, se os Açores são uma região com falta de competências, como é que a gente vai fazer? Esse é um excelente ponto. eu, por acaso, falava agora há dias com o Miguel Miranda, com o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no âmbito da aquacultura offshore, que nós, e quando digo nós, digo numa base alargada, com interesses por parte do governo, da comunidade científica, etc., e empresários, porque há vários empresários interessados nesta aposta, mas sentimos claramente que havia aqui uma oportunidade, digamos, de associarmos também algum conhecimento e, eventualmente, algum capital, até nacional, num projeto desta envergadura. E, portanto, isto para, de alguma forma, suportar aquilo que o Rui diz, naquilo que é um certo espartilhamento, digamos, dos fundos comunitários por regiões, que se percebe e que é interessante para os Açores em determinada medida, não é? Porque tem permitido acautelar, digamos, aquilo que é o bolo que está por conta da região, mas que pode prejudicar, digamos, investimentos em áreas mais transversais e que atravessem diversas regiões do país e até de fora do país, não é? Mais uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu concordo plenamente com aquilo que foi dito até agora relativamente ao investimento nos quadros mais qualificados. Uma pergunta que eu vou tentar enquadrar, que era, nós temos estado a falar de algumas sociedades bastante diferentes da nossa, enquanto naquilo que são os princípios, naquilo que são os valores culturais das sociedades. E, portanto, valorizam coisas diferentes de nós, e isso requer uma mudança cultural profunda e muitas vezes leva gerações a acontecer. A
primeira pergunta seria se acha que é possível fazer essa modificação sem que sejamos mais a pensar da mesma forma, não é? A nível cultural, a nível daquilo que são os valores da nossa sociedade, das nossas crianças, dos nossos jovens. Temos falado que as modificações dão-se sobretudo e primeiro nos jovens, porque têm talvez uma preocupação ambiental mais profunda. E se acredita que esse investimento pode ser feito de uma forma mais célere? Era a pergunta que não, com certeza não será fácil, mas... Não é de todo fácil. Eu sou um otimista, sabe? E, portanto, eu acredito que esses processos de transformação são mais rápidos do que aquilo que nós pensamos. Nós temos a tendência a conhecer o mundo que está à nossa volta e o mundo que está à nossa volta é feito em torno das nossas referências. E há outras. Eu acho que os jovens hoje têm uma forma completamente diferente de estar daquela que eu tinha quando saí da faculdade. E, portanto, esse processo de transformação é um processo que me parece que ocorre com a dinâmica certa. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Nós, quando nos comparamos com a Alemanha, com a Noruega, com a Suécia e com a Dinamarca, nós não nos esquecemos que aqueles países têm uma cultura de conhecimento sustentada há 200 anos. Nós, no início do século XX, a maior parte dos portugueses eram analfabetos. E 2% ou 3% dos alemães eram analfabetos. Isso faz toda a diferença. O conhecimento é cumulativo, o que significa que você tem que constrói sempre em cima daquilo que vai tendo, não é? E, portanto, é um processo. O que custa é perceber que quando nós precisamos, de facto, continuar a investir no conhecimento, há quem apareça e diga não. Isso é que é destrutivo. Porque nós, de facto, precisamos de continuar a investir no conhecimento. E aquilo que você estava a dizer relativamente aos engenheiros dos Açores é um exemplo. Quer dizer, se você... Não é de hoje para amanhã que você vai ter os melhores engenheiros do mundo nos Açores. Mas se você não começar hoje a investir nisso, você nunca vai ter resultados. E vai ter que ser paciente. Agora, não pode... se tem esse plano, mantenha-se fiel a esse plano. Não tire os olhos da bola. Porque se você tiver 10 anos a investir nisso e depois daqui a 10 anos dizer não, isto não deu resultados, vamos mudar de estratégia, aqueles 10 anos em que você investiu vão para o lixo. Ok? E, portanto, esses os planos que tenham a ver com planos estratégicos de política pública, que tenham a ver com investir em conhecimento e inovação, são coisas que têm que ser bem desenhadas e têm que ser sustentadas ao longo do tempo. Porque o resultado não é imediato. É tão simples quanto isso. E, portanto, eu sou otimista, obviamente, mas é preciso que o poder político perceba que isto é quase como se fosse um desígnio que é independente dos ciclos políticos e que, portanto, as coisas são... O compromisso é de todos, não é só de alguns. Tem que ser de todos. Eu partilho. Aliás, faço com frequência. Partilho desta ideia de que nós temos, de facto, um problema em Portugal, uma dificuldade, como temos visto nos ciclos políticos, muitas vezes, em nos mantermos centrados em objetivos. Isto depois tem efeitos, até ao nível da escola. Esta apetência que temos por alterar, e falo naturalmente, e em particular ao nível nacional, não é? Mas de alterar programaticamente, digamos, o ensino, e às vezes de forma disruptiva e desequilibrada entre níveis de ensino, etc., provavelmente será uma das causas de algum insucesso escolar que temos em Portugal. Mas isto será também verdade naquilo que é o nosso foco de investimento no conhecimento e na ciência em Portugal. Viramos para aqui durante algum tempo e, como dizia muito bem, eu tenho dito isso, eu tenho moderado, o Gui falava há bocado em alguns workshops que temos organizado ao nível da aquacultura offshore, e é uma das coisas que é absolutamente clara. E nós não vamos alterá-lo, não vamos ter essa capacidade nos Açores. Investir em aquacultura significa, no mínimo, 7 anos de investimento até ter resultados. E, portanto, não vale a pena ter a ideia, gera-se muito facilmente esta perspectiva de que se estalam os dedos e as coisas surgem, mas o investimento tem que ser consequente e tem que ter um direcionamento claro e tem que ter uma duração que garanta alguma estabilidade, digamos, daquilo que é o conhecimento que está a ser gerado nessa área.
E isto é verdade. Noutras áreas, provavelmente, será necessário, o caso provavelmente das energias, de algumas fontes de energia alternativa, e particularmente de algumas fontes novas de energia alternativa, o windshore, etc., onde o investimento, se calhar, é ainda mais de longo prazo. Mas tem retorno. Nós estamos a fazer investimento, por exemplo, falava muito bem ao nível da engenharia e daquilo que é a nossa capacidade hoje. Nós temos trabalhado um pouco em parceria com alguns centros de investigação nacionais que têm desenvolvido tecnologia e conhecimento em torno dos ROVs, dos veículos operados remotamente, e participamos de alguns projetos europeus dentro dessa dimensão, não como especialistas, mas como parceiros, enfim, normalmente menores. Não temos a capacidade de ser parceiros maiores porque não temos conhecimento à dimensão a que deveríamos ter para desempenhar, digamos, esse papel. Mas não temos perdido essa oportunidade no nosso departamento e no nosso centro de investigação. Mas esse é um exemplo daquilo que têm sido investimentos com retorno ao longo dos anos. Hoje nota-se, em todos os espaços científicos onde tenho participado, ao nível do mar, e ainda esta semana nos Estados Unidos vi comunicações de investigadores portugueses na área do mar e nesta dimensão dos AUVs, dos ROVs, etc. E nós estamos a dar cartas. E, portanto, há conhecimento que começa a surgir e começa a ser posto à disposição das comunidades, digamos, de forma mais alargada. Obviamente, estamos a falar de objetos de conhecimento com um âmbito específico, não é? E, portanto, não estamos a falar num mercado de grande dimensão, mas depois, como dizia aqui até com o exemplo da ceia, há depois interligações que podem ser geradas e conhecimento que pode ser catapultado para uma nova escala, não necessariamente até no mesmo domínio, digamos, de conhecimento. Mas, Mário Leal. Boa noite. Eu só gostava de acrescentar aqui uma questão, que é o facto de vivermos em ilhas, e voltando à questão do carbono, nós temos que consumir, somos uma sociedade muito assente no consumo de energias fósseis, visto que muitas das coisas têm que vir de fora e têm que vir por barco, têm que vir por avião. Somos ilhas que cada ilha tem um aeroporto, cada ilha tem um porto. Ou seja, essa componente do consumo de carbono per capita, por habitante, é sempre superior a alguém que viva numa cidade como Lisboa. E é difícil, tecnologicamente, mesmo atualmente, de fazer uma ruptura com isso. Em relação à redução do carbono dos veículos automóveis, como já foi dito aqui, há aquela situação que é a situação da mentalidade e de uma cultura assente no bem e na posse de algo que é um carro, que é um modo, é um status social. E não só, também temos dificuldade em nos deslocar, porque como o mercado é menor, os transportes públicos não são viáveis economicamente, ou seja, vivemos em 9 ilhas que são completamente diferentes devido à população, ao número de habitantes, etc. Ou seja, a nossa questão de reduzir o carbono, apostamos no turismo, o turismo é gerador de carbono. A questão dos carros elétricos também, os carros elétricos hoje em dia é acessível, o carro elétrico hoje em dia é muito barato. Um carro elétrico com, por exemplo, o Leaf, o Nissan Leaf, que é um carro extremamente potente, com 200 km de autonomia, e eu acho que é barato, por 24 mil euros. Eu acho que é comparativamente com um outro carro da mesma cilindrada. Agora, eu na minha situação já andei a avaliar comprar um carro desses, mas se a bateria for alugada são 70 euros por mês. Eu gasto menos de 70 euros de combustível por mês. Se comprar a bateria são mais 6 mil euros. É oneroso. Soluções, como falou aqui cá na Holanda, eu penso que isto passaria por uma questão de partilha de veículos. Como há, por exemplo, em Paris, o AutoWib,
em que é muito simples, nós registramos o cartão de crédito, chegamos lá, retiramos o carro, vou, por exemplo, ao DOP, ter lá um parque, estaciono o carro, quando saio já não uso aquele carro, porque entretanto já saiu alguém que já o levou e ele leva outro. Ou seja, é socializar ou seja, e eu penso que para reduzir o carbono ao nível dos automóveis, numa região como os Açores, passaria sempre por um forte investimento público. Começando, por exemplo, por que os táxis passassem a ser elétricos e em que houvesse algum tipo de apoio, os autocarros também, etc. No fundo, o que eu queria acrescentar aqui é a dificuldade de, em ilhas, efetuar efetivamente esse tipo de políticas. Quando nós estamos aqui a falar de descarbonizar a mobilidade urbana, obviamente que os Açores têm uma economia muito carbonizada por tudo aquilo que você disse, não é? Estamos a falar de mobilidade urbana, essencialmente transportes rodoviários. Eu mostrei ali, há uma dependência grande do veículo, não é específico dos Açores, em Portugal, em geral, é assim. As soluções passam por adotar diferentes modos, outros modos de mobilidade. E, preferencialmente, em modo de partilha. Agora, obviamente, as cidades é que têm que promover isso, como disse muito bem, tem que haver um investimento público dessa natureza. Você fez uma afirmação que eu tenho que discordar. Os transportes públicos não são viáveis. Os transportes públicos são a forma mais eficiente de transportar pessoas. Nós dizemos não são economicamente viáveis. Nós nunca comparamos os custos públicos do transporte público com os custos públicos do transporte privado. É que nós achamos que o transporte privado não tem custos públicos. Mas tem. Veja qual é que é a dependência energética do transporte privado no peso de energia nos Açores, não é? Não era nesse sentido. O sentido que eu dava é que, da minha percepção, é que hoje em dia vemos muitos transportes públicos vazios e há muitas vezes até algumas queixas de quem nos visita porque não há uma regularidade nos transportes públicos, devidamente talvez à cultura do uso do automóvel, em que é difícil encontrar alguém que viva numa freguesia mais periférica aos meios urbanos que, tendo a possibilidade de adquirir um veículo automóvel, vem de autocarro. E aí as empresas de autocarro entram em dificuldades. A percepção que eu tenho é que há essa dificuldade. Pois, agora, eu percebo aquilo que você está a dizer, mas isso é mais uma vez uma questão de decisão política. Ok? E isto não é específico dos Açores. Quer dizer, a questão é, o decisor político está ou não disponível para investir fortemente numa rede de transportes públicos? É uma escolha. Prefere fazer isso ou prefere gastar dinheiro a comprar petróleo para meter a gasolina nos carros? É uma escolha. E isso tem que se fazer a avaliação das escolhas. Que as ilhas não sejam propícias a isso, quer dizer, eu não vejo melhor sítio para experimentar modos coletivos e sustentáveis do que ilhas. São circuitos fechados. Quer dizer, você aqui no Faial dá a volta à ilha em 50 e poucos quilómetros, penso eu, não é? Quer dizer, são circuitos fechados. Você, com um veículo elétrico, dá 4 voltas à ilha, sem necessitar de carga. Eles anunciam 200 km, mas aquilo de facto não são 200 km. Mas pronto. Se você meter um ponto de carregamento rápido no vulcão dos Capelinhos, não precisa, um no Faial e outro no vulcão dos Capelinhos, quer dizer, se há sítios onde você pode experimentar modos alternativos de mobilidade, é exatamente nestes ambientes controlados que são as ilhas. E integrar com energia. Falava no geotérmico, quer dizer, como é que nós armazenamos essa energia? Não é? Nós produzimos a energia, a grande vantagem das renováveis é que aquilo não é on-off, é quando lhe apetece, não é? E, portanto, como nós não conseguimos controlar, o melhor é armazenar. Como é que nós armazenamos? Temos que desenvolver tecnologias que nos permitam armazenar essa energia. Mais uma vez, um problema de engenharia, puro e duro, não é? Como é que nós... Obviamente você diz assim, os americanos lá querem saber de uma tecnologia que armazena energia geotérmica. Os americanos não querem, mas nós temos um mercado dentro dos Açores que nos permite, por exemplo, fazer isso e ganhar uma independência energética que reduz aquilo que é comprar petróleo ao exterior, não é? Portanto, esse tipo de projetos têm que ser projetos altamente valorizados, porque são projetos que, por um lado, criam menos dependência energética do exterior, por outro lado, induzem competências, induzem conhecimento
Quer dizer, isso é que tem que ser feito com densidade, com intensidade, quer dizer, para que os resultados... Portanto, resumindo, eu não vejo melhor sítio para exatamente induzir e experimentar esses modos alternativos e suaves e partilhados do que ilhas como os Açores. Aliás, você vai às Canárias e eles querem implementar programas muito mais ambiciosos do que a Espanha do ponto de vista de mobilidade partilhada e transportes públicos. E transportes para turistas. E os turistas querem ir. Eu acho que os turistas querem chegar aqui aos Açores, estão no hotel e, além de poderem comer no hotel com uma rec de bicicletas elétricas que os turistas pudessem utilizar para andar aqui à volta. Ou carros elétricos em modo de partilha, em que você paga a diária do hotel e depois, por mais 20 ou 30 euros, pode utilizar o carro para ir ao vulcão dos Capelinhos. Quer dizer, todas essas soluções são soluções que, nestes espaços, são facilmente... Requerem um investimento inicial, obviamente, mas isso são as opções políticas. Quer dizer, quer-se fazer isso, não se quer. Eu não estou a dizer para se fazer, eu só estou a dizer é que deve-se debater, não é? Pronto, eu penso que tivemos aqui uma discussão interessante em torno destas temáticas. Quero mais uma vez agradecer ao professor João Caetano a sua presença, os seus comentários, a sua intervenção. A todos vós também os contributos que deram para este debate. Espero, sinceramente, que tenham saído daqui ideias que possam ser utilizadas pelo Partido Socialista no trabalho que está a desenvolver neste momento de programação, digamos, dos próximos anos de atividade governativa. E com isto, agradecendo também o convite que me dirigiram, sabem que é sempre um prazer participar nestes eventos e partilhar estes momentos com todos vós. E, portanto, com isto, dou por encerrada esta conferência, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado.